Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou comentar com vocês sobre algumas séries, assim, que eu acredito que não são tão conhecidas, sabe? Mas que eu já assisti, que eu gostei bastante e que, enfim, quando pede eu sempre indico pra todo mundo essas séries. Eu não sou daquelas que, assim, tá a série mais famosa lá na Netflix, ou seja, onde for, eu vou e assisto, eu não... Sabe, eu não gosto. Claro que tem umas que eu assisto, né, que é La Casa de Papel e tal, que todo mundo conhece, mas eu tenho umas também que eu não vou pela maioria, sabe? Eu mesma procuro, vejo a sinopse se eu gosto, vou e vejo. E aí tem umas assim por aqui. Não sei se o vídeo vai ficar longo ou não, claro que eu não vou contar todas, né? Porque senão seriam horas aqui de duração do vídeo. Mas vamos ver. O primeiro que eu vou começar tô olhando aqui pra baixo que é onde tá meu caderno com as anotações. Porque todas as séries que eu... Enfim, seja série, seja livro, eu sempre vou fazendo uma listinha, sabe? Pra eu lembrar mesmo as coisas que eu já assisti, a quantidade, como que tá as coisas, e enfim. Aí tem uma que é a primeira que eu vou começar, que tem até, eu já fiz até um vídeo dela aqui no canal, especialmente só pra ela, porque eu gostei muito, gente, até agora, assim, se for considerar só esse ano, né, de 2021, das séries que eu vi de novidade, ela, pra mim, foi a melhor ainda. Comecei ela em fevereiro e terminei no começo de abril, porque ela tem muitos episódios, né? Ela tem 92 episódios. E que ela se chama 100 Dias para Enamorar-nos, que ela é da Netflix. Ela é uma série espanhola. Enfim, lá no outro vídeo eu comentei detalhe por detalhe. Aqui eu não vou contar tanta coisa, né? Vou contar mesmo assim só como que se inicia e tal, mas enfim. Não é uma série que eu vejo todo mundo comentando sobre. Eu vi ela assim por acaso, né? Lá em fevereiro quando eu tava procurando e dei uma chance. Ela, na verdade, acho que é uma novela lá quando lançou, né? Não sei se foi do México. E só que depois ela virou, pelo menos na Netflix, ela entrou como se fosse uma série, né? Então tem 2 temporadas só, mas aí cada temporada tem esse 50 episódios, 42, sabe? Pra completar esses 92 episódios aí. Mas aí não tem mais, já acabou mesmo. Então, se você quiser ver, já pode assistir, já tem a história completa. Ela chama 100 Dias para Enamorar-nos. Ela... Ah, tá, um detalhe. Ela... Porque tem gente que gosta de assistir só dublado, né? Ela não tem dublado. O negócio dela é só mesmo em espanhol. Então, se você não tiver problema com isso, pra mim não tem problema, porque eu geralmente vejo as coisas mesmo com a voz original, sabe? Mas tem gente que não gosta. Igual minha mãe mesmo já não assistiu por causa disso, porque pra ela tudo tem que ser dublado. Mas se tivesse, eu sei que ela ia gostar. Mas enfim, aí é um casal que os dois são advogados. Agora eu já não lembro mais o nome certinho das pessoas, mas enfim. Tem um casal que eles são dois advogados, e daí o casamento deles não tá muito bom. Eles brigam direto. E aí tem um dia que tem uma reunião lá na casa deles, né? E aí ela escuta uma conversa dele com uma outra mulher. E aí ela, enfim, naquela hora ali ela desaba e fala assim que quer o divórcio. Aí quando é no dia seguinte, e os dois, conforme eu falei, são advogados, né? Ele, na hora de assinar o papel, ele fala assim, não, antes de assinar, fazer qualquer coisa mesmo, vamos fazer um acordo de 100 dias, porque daí, fazer esse acordo de 100 dias, se em 100 dias a gente não vê mesmo que não tem mais sentimento por ninguém, aí a gente assina a gente assina o nosso divórcio de vez. E aí tem todas as regras, né, no que pode acontecer esses 100 dias, se eles podem sair com outra pessoa ou não, se essa pessoa é conhecida ou não, enfim, como que vai ser a separação dos filhos, onde um vai morar nesse meio tempo, enfim. Só que de todo jeito eles continuam trabalhando juntos, né, porque eles têm um escritório de advocacia. Enfim, gente, acontece muita coisa, tem a melhor amiga dela, que também é protagonista, tem muita coisa acontecendo e pra mim foi o melhor até agora do ano, sabe? Dos que eu vi. E, e é isso. E se tiver um pra indicar, seria esse o meu. 100 dias para enamorar. De qualquer maneira, eu vou deixar a lista certinha aqui embaixo, tá? Às vezes vocês não entendem o nome, mas eu vou deixar. Tem outro que eu também gosto, que se chama Alto Mar, que eu também não vejo muita gente assim comentando sobre ele. Ela também é uma série espanhola e essa é uma série mais antiga e ela ainda tá em andamento, né?
Na verdade, já era até pra ter colocado a outra temporada, acho que tá atrasando. Mas enfim, até o momento são 3 temporadas que tem. Mas é temporada assim, sabe, de 8 episódios só, cada uma. Então, rapidinho vocês conseguem ver até o momento. E ela é mais antiga, conforme eu falei, né? Passa em 1900 e... Ah, é mais antiga, assim, acho que 1950. Então tem esse ar, assim, mais de coisa antiga que eu também gosto de assistir. Então meio que ela passa por ser antiga, mas ela tem um mistério. Então, esse tempo todo da série, eles estão só dentro do navio, né? Por isso que a série se chama Alto Mar. Então, tudo que tem pra acontecer, acontece dentro do navio. Tem as duas protagonistas, que são duas irmãs. Uma delas vai casar com o moço que... Não sei se é o dono do navio, enfim, é o que projetou, alguma coisa assim. E aí eles vão sair acho que da Espanha pra vir aqui pro Brasil. E aí, nesse meio tempo, aparece uma mulher lá que entra às escondidas na mala delas, assim, e pede ajuda pra elas, e elas começam a ajudar. Só que depois vai passando os dias e eles veem que essa mulher caiu no mar. E aí, pra ela, no caso, ela foi jogada no mar, né? E aí, então, o assassino tá dentro do navio, porque não tem como ele ter vindo de outro lugar. E aí vai acontecendo todo essa questão de buscar quem que é o assassino, vai acontecendo mais mistérios, vão descobrindo coisas dos pais, do pai dela, até do passado. Enfim, várias coisas vão acontecendo e eu achei uma série bem legal, assim, de se ver. Mas também não vejo ela ser tão famosa, assim, para as pessoas comentarem sempre. Outra se chama Versalhes. Versalhes, que ela é lá da França. E só que o idioma dela também não tem dublado, o Alto Mar tem dublado. Agora esse Versalhes não tem, ele só tem mesmo inglês e espanhol. Então, às vezes, quem não gosta, né, vai ser um empecilho. Mas enfim, ela é uma série antiga também, né? Acho que ela se passa em 1600, alguma coisa assim. Então é do rei da França. E se passa nesse cenário, assim, né? Do castelo lá, do rei da França. Então, ele tem toda uma questão de gostar das coisas grandes, das coisas bem feitas. E lá tem toda essa questão também de que ele tem a rainha, né? Mas aí naquela época ele saía com várias outras mulheres ao mesmo tempo. Tinha as favoritas, as protegidas dele. Então vai tendo toda essa questão e a questão da guerra também que vai tendo, né? De um país contra o outro para fazer acordo. Do exército, tem o irmão dele. Lá eles também são ligados muito com a moda. Então, é voltado por isso aí. E alguma coisinha ou outra também tem algum mistério. Mas, enfim, quem assiste série mais de antiga, mais de época, sabe qual que é o estilo. E ela é esse estilo lá. E eu também não vejo ninguém comentar muito dela. No caso, ela já acabou. Ela tem 4 temporadas. Mas cada temporada tem 10 episódios, eu acho. Então também não é grande coisa assim. Assim, eu tô falando por mim, né? Dá pra ver bem, sem prolongar muito. Uma outra série... Ah, tá, e todas essas que eu tô comentando é da Netflix, tá? Uma outra também é o The Sinner. The Sinner, no caso, quer dizer... Acho que é o pecador, né? Algum negócio assim. E ela tem até o momento, acho que são 3 temporadas. E... Assim, uma temporada não tem a ver com a outra, meio que cada história se fecha na própria temporada, só que o protagonista, ele tá em todas, sabe? Porque ele é como que é? É um investigador, um detetive, não sei se essa palavra é detetive, mas enfim, ele trabalha na polícia, e aí, só que ele trabalha na polícia pra desvendar as coisas, só que ele é um policial muito voltado, assim, pra parte da mente das pessoas, sabe? Então, ele pega só aqueles casos, assim, que aconteceu a morte, mas que ninguém consegue explicar. Igual, o primeiro caso foi de uma moça que ela tava casada, e aí ela foi com o filho dela e com o marido pra praia, e de repente ela avistou um homem, assim, de longe, tocou uma música, e ela tava de boa, rindo, dando risada. Quando tocou essa música, ela avistou o homem, ela correu, assim, atrás dele e foi dando um monte de facada nele. E aí depois disso, o povo perguntou pra ela por que ela fez isso e ela disse que não lembra, que
enfim, nunca viu aquele homem na vida, e aí por isso que começa a história, porque ele vai tentar descobrir o que foi que motivou ela a fazer isso. Então isso é a primeira temporada, né? Aí na outra temporada foi do menino que matou os pais, enfim, aí você vai descobrindo, que vai mostrando assim o passado do personagem, o que fez ela chegar até ali. Enfim, a gente fica intrigado, sabe? Cada episódio vai contando um pedacinho e aí você vai querendo descobrir realmente só no final que conta, né? Como que foi que chegou a isso. Mas eu também gosto dele e também não é muito conhecido. Uma outra... Deixa eu ver, gente. Ah, tá. Uma outra série também que ninguém comenta muito é Monarca. Ela tem duas temporadas, eu acho, até o momento. Ela também é espanhola, também tá na Netflix. E ela também achei ela assim no acaso, porque ela também não é conhecida. Mas ela é de uma família que tem muito dinheiro. E eles fabricam alguma coisa, agora eu esqueci. Peraí. Tá, gente, lembrei. Coloquei a sinopse ali pra ler rapidinho qual que era a palavra. Eles têm um império, assim, de vender tequila, então eles são bem ricos, assim, por isso. Mas eles também têm hotel, enfim, tem o investimento deles em outras coisas. E aí, o pai deles, né, que é enfim, o que cuida de tudo, ele é assassinado. E aí meio que vai ter que agora descobrir quem que vai ser o filho que vai tomar conta disso tudo, né? E aí tem 3 irmãos, 2 homens e uma mulher. Esses 2 homens, eles realmente sempre moraram com o pai deles, assim, tá sempre trabalhando junto, e eles mesmo que já meio que já tava subentendido que seriam eles. E aí tem essa outra irmã deles, que ela morava em outro lugar longe, e, enfim, ela até então não queria saber disso. Só que antes do pai dela morrer, ele falou pra ela que queria que ela que tomasse conta. E aí acontece que fica uma briga entre esses 3 irmãos, porque os dois não se conformam, né? Assim, um mais do que o outro, né? Não se conforma que deixou nas mãos dela, o império todo nas mãos dela, sendo que ela nem entende do assunto, sabe? Enfim, não tava ligando muito pra isso. Só que depois disso que ela começa a ver que eles estão muito com raiva dela por causa disso, ela vê também que tem falcatrua por trás, e aí ela quer ser uma pessoa que quer tomar conta agora, ela quer, enfim, ficar longe de tudo que ela tava vivendo e focar nisso agora pra poder descobrir também quem foi que matou o pai dela, enfim. Fica todo um drama por causa disso, então eu gostei também, achei uma história diferente. Claro que também tem a história dos outros personagens, né? Dos outros familiares, dos romances e tudo mais. Então, gosto dela. E aí, para o vídeo não ficar muito grande, eu vou contar o último. Que o último, no caso, ele era da Netflix, mas agora ele teve um tempo que ele saiu. Assim, desde o começo do ano ele saiu e eu não sei pra onde que essa série foi. Se eu conseguir achar, eu vou deixar aqui embaixo, né, no primeiro comentário fixado. Eu vou deixar a lista aqui, né, mas aí eu vou ver se eu achei pra onde que essa série foi colocada, né, porque de vez em quando sai uma série da Netflix, mas aí ela é colocada na Globoplay ou então no Amazon Prime, no HBO. Mas essa saiu e eu procurei pra ver onde que tava, né, pra eu poder indicar pras outras pessoas. E não sei mais pra onde que ela foi. Mas essa foi a minha favorita, assim, do ano passado, né? Porque eu falei que a minha favorita até então desse ano é o 100 Dias, para Enamorar-nos. E essa outra se chama Gran Hotel. Ela é uma série muito xodó, assim. Todo mundo que eu coloquei pra ver se sentiu bem assistindo ela. Ela também é uma série antiga, também espanhola. E ela tinha dublado quando tava na Netflix. Então, minha mãe viu, meu pai viu, enfim. E aí, ela se passa, acho que em 1905, alguma coisa assim. Então, ela o tempo todo dela, ela se passa dentro desse hotel, né? Que se chama Gran Hotel. Então, é uma família que é dona desse hotel. E aí, a filha dela, né? Que é a filha da dona, tá chegando de outra cidade que ela tava morando, ou tava de férias, não lembro. E ela vem lá ficar com a mãe dela de volta. E aí ela é um protagonista, né? O outro protagonista, que é o Julio, ele
veio visitar a irmã dele, que a irmã dele era uma copeira lá desse grande hotel, só que quando ele chega lá, a irmã dele não tá mais lá. A gente descobre que ela foi assassinada. E aí ele se passa por garçom, né, lá para ele poder começar a descobrir quem foi que matou a irmã dele, sendo que a irmã dele, assim, não era nada demais, né, pra ela poder ser assassinada, não tinha dinheiro nem nada. Mas aí, com algumas pistas lá, ele vai tentando descobrir quem foi que matou a irmã dele. E fora isso, vai tendo os romances por trás, vai tendo também essa outra mulher que é a Alicia. Ela também precisa casar logo, porque a mãe dela fala que ela tem que casar. Tem os irmãos dela, enfim, vai tendo muito mistério, vai tendo um outro assassino que aparece lá, que é o assassino da faca de ouro. Então, assim, é uma série muito legal, muito leve. Quem gosta de série antiga sabe como que é. E tem muitos personagens, assim, que... Igual, tem os atores lá do Berlim, da Casa de Papel, ele é um dos protagonistas desse Gran Hotel. Que, assim, muitos personagens, muitos atores tá lá, sabe? Que são conhecidos hoje, mas que na época não era tanto. Pelo menos eu não conhecia, né? Mas é isso, então. Eu vou ver se eu consigo achar onde ele tá e coloco aqui embaixo, tá? Tem várias outras aqui também que eu posso comentar. Mas, enfim, pro vídeo não ficar longo, vou comentar só dessas mesmo. E espero que gostem. Qualquer coisa, se tiver alguma indicação de vídeo que eu deva fazer, é só comentar aqui embaixo, tá bom? Então, deixa o joinha no vídeo e se inscreva no canal. Até mais!